Eclesiastes capítulo 12. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Versículo 13. O último capítulo de Eclesiastes aborda 4 dos temas bíblicos mais questionados no meio cristão: a criação, a morte, a observância dos mandamentos e o juízo. Vejamos hoje que, assim como o pregador escreveu com retidão palavras de verdade dadas pelo único pastor, toda a Bíblia explica a verdade sobre estes 4 assuntos sem deixar margem de dúvida. Primeiro, lembra-te do teu Criador. O relato da criação apresentado em Gênesis é tão real quanto o relato da redenção apresentado nos Evangelhos. A expressão lembra-te também aparece no 4º mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11, que, por sinal, é o único mandamento que nos remete a Deus como Criador. O livro de Salmos confirma o relato de Gênesis, Salmo 33, versículos 6 e 9, Salmo 104. Jesus falou sobre a criação, Marcos capítulo 10, versículo 6. João confirmou o relato original, João capítulo 1, versículos 1 ao 3. Paulo fez referência à criação, Romanos 1, 20, 1 Coríntios 15, 45, 1 Timóteo 2, do 13 ao 14. O livro de Hebreus aponta para o relato de Gênesis, Hebreus capítulo 11, versículo 3. A primeira voz angélica diz: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Segundo, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Além de ser mais uma confirmação do relato da criação do homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, também desmistifica a verdade sobre a morte. A Bíblia afirma que a matéria-prima, o pó da terra, volta para o seu lugar de origem, e o espírito, ou seja, o fôlego de vida, retorna para Deus, o doador da vida. A palavra usada é roá, que significa vento, sopro, e não uma entidade fora do corpo. Pois nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A Bíblia também afirma que a morte é um sono, João capítulo 5, versículos 28 e 29, e que os mortos não sabem coisa alguma, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. O próprio Jesus comparou a morte com um sono, João capítulo 11, versículos 11 ao 14, e o apóstolo Paulo também, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14. Terceiro, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. A conclusão apresentada por Salomão é a mesma que foi apresentada a Adão e Eva antes do pecado, aos homens antes do dilúvio, a Israel no Êxodo e a nós hoje. Apocalipse capítulo 14, versículos 7 e 12. O maior salmo e capítulo da Bíblia é dedicado inteiramente à exaltação da lei de Deus e se encontra no centro das Escrituras. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Tiago reforçou: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. João confirmou: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Paulo reforçou: a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. O povo de Deus dos últimos dias será conhecido como os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17.
E há algo bem claro e definido no final do verso 13 do capítulo de hoje. A observância dos mandamentos é o dever de todo homem, não apenas dos judeus, mas de todo homem. Percebem, amados? Quarto, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Chegará o dia em que todo ser humano terá de prestar contas ao justo juiz. Atos capítulo 17, versículo 31. Manifesta se tornará a obra de cada um. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. E cada um será julgado com base na lei da liberdade. Tiago capítulo 2, versículo 12. Tiago chama os 10 mandamentos de lei da liberdade, lei sob a qual seremos todos julgados, e ainda reforça: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago capítulo 1, versículo 25. Paulo afirmou em Romanos 13:10 que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo João escreveu: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. 1 João capítulo 4, versículo 17. A lei de Deus, além de ser uma expressão do seu caráter e uma manifestação do seu amor, será a base legal de seu juízo. Amados, o Espírito Santo tem nos guiado a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. A função da verdade é de nos libertar. João capítulo 8, versículo 32. E para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. A escravidão deste mundo destrói. A liberdade em Cristo nos salva e nos move a cumprirmos o nosso dever por amor. A obediência, portanto, é uma prova de amor ao Deus que nos criou e nos salvou. Senhor, a Tua palavra nos revela a Tua verdade, o Teu caráter. Que pelo poder do Teu Espírito a nossa obediência seja uma manifestação do Teu amor. Graças Te damos, Pai, pelo estudo abençoado de mais uma porção da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, livres em Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.